E a palavra nos fala, São Lucas 13, a partir do versículo 22. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois que o dono da casa tivesse levantado e fechado a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre para nós. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ouvir essa passagem, num primeiro instante você pode achar que Deus, ele é um Deus que não quer salvar, que é muito difícil, que vai ser impossível. O Flavinho, ele já nos deu a chave. Tudo depende da graça de Deus. Se olharmos realmente para as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa impotência, será impossível chegar até essa salvação. Mas a gente precisa meditar um pouquinho, para que essa palavra venha iluminar o nosso entendimento. O que significa isso? Primeiro que nós temos que entender que Deus quer salvar a todos. A palavra de Deus é muito clara em Timóteo, quando a palavra fala que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que o Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou, veio até nós para nos salvar. Ele veio para salvar toda a humanidade. Mas vai precisar sim de colaborar com esta graça de Deus, a cooperação. Esse esforçar, na verdade, é uma cooperação com a graça de Deus. Quando Jesus, ele responde diante da pergunta se é verdade que poucos serão salvos, ele diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mas como assim muitos vão tentar entrar? É preciso entender então que a partir do pecado original, gente, antes do pecado original, o homem não tinha dificuldade de amar a Deus. Por quê? Porque a inteligência não tinha dificuldade de conhecer a verdade, de conhecer Deus. E a vontade não era enfraquecida, ela era voltada para a verdade, era voltada para Deus. Então não tinha dificuldade de amar a Deus. As paixões não eram desordenadas. Depois do pecado original, as paixões ficaram perdidas, desordenadas. Em vez de ajudar a inteligência e a vontade a cumprir a vontade de Deus, a conhecer Deus, a amar a Deus, agora, desordenada, ela leva as pessoas ao pecado, aos vícios. Antes do pecado original, os sentidos, tanto os 5 sentidos externos como os 2 internos, eles não eram ávidos pelos prazeres. Havia uma ordem.
buscavam sempre a fazer vontade de Deus, não buscavam o prazer. O prazer em si, ele não é ruim. O que não pode é fazer do prazer uma finalidade. O prazer é um meio. O comer me traz prazer, mas eu não posso buscar a comida pelo prazer. Ele é um meio para chegar à vontade de Deus, para buscar a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, diz São Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que eu não posso é deixar ser dominado agora pelas essas paixões desordenadas dentro de mim. É a inclinação ao pecado que todos nós carregamos. A teologia chama de concupiscência. A nossa alma ficou fragilizada, a nossa natureza ficou ferida pelo pecado. Então esse entrar pela porta estreita vai ser uma luta contínua. Não é que Deus dificultou a entrada para o céu. Não, é uma consequência do nosso pecado. É uma consequência do pecado original. E é por isso que Jesus, ele dá a sua graça, para vencermos agora essas más inclinações. Então, quando Jesus, ele não responde a pergunta se poucos serão salvos ou não. Não, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A vontade de Deus é que você, que está me escutando agora, a todos nós aqui, é que entremos pela essa porta estreita. Como Flavinho disse, é uma decisão, e é uma decisão diária. São Cirilo, ele vai dizer o seguinte, que a porta estreita significa também a tribulação e a paciência dos santos. Ou seja, diante das tribulações, diante das dificuldades, da tentação, que todos nós vamos viver e vamos passar, todos nós temos tentações. A tentação é própria da nossa carne, a própria concupiscência nos tenta. Existe o tentador, que é o demônio, que é o diabo, que é o inimigo de Deus, o nosso inimigo. Mas a própria carne que é inclinada ao pecado, essa carne ferida pelo pecado, por isso é uma luta constante. Por isso é uma luta entre a graça e a natureza, é uma natureza ferida pelo pecado. Deixa bem claro aqui, Deus não colocou isso no ser humano, Deus criou tudo muito perfeito. Eu fico, a partir dos estudos, a partir dos ensinamentos dos grandes doutores da igreja, do tempo da patrística, dos grandes mestres de vida espiritual, ao meditar, você vai entendendo o que era uma alegria, uma paz, uma serenidade profunda dos nossos primeiros pais antes do pecado original. A vida no Éden, antes de entrar a desobediência, era uma harmonia só. Era uma harmonia consigo mesmo, com o outro, e principalmente a partir de Deus, havia essa harmonia, uma harmonia com a natureza, com a criação, com os animais. Não havia essa rebeldia, então não havia essa luta interior que agora nós carregamos. A única criatura que não viveu essa situação foi a Virgem Maria, porque nela foi isenta o pecado original. Deus a protegeu, Deus guardou, até porque ela seria a mãe de Jesus Cristo. Em vista da encarnação do Verbo, então Nossa Senhora foi preservada. Mas a todos nós temos que estar vigilantes em todos os momentos. É por isso que São Cirilo vai trazer que quando vem uma tribulação, quando vem uma situação de dor, é preciso ir contra a nossa carne que quer desesperar, a nossa carne que quer muitas vezes cai no desânimo, na incredulidade, na impaciência. Então a virtude da paciência, da mansidão, de aceitar as situações. A escolha pelas virtudes é a escolha pela porta estreita. O próprio Jesus disse que a porta larga, ela é
onde não exige dificuldade, não existe esforço, não exige luta, então é fácil você ceder. Então você pode ceder a falta de mansidão, a ira, o aborrecimento, o orgulho, ao invés da humildade. Então é uma luta constante. São Basílio vai dizer assim: a alma vacila entre a escolha da virtude quando considera as coisas terrenas, quando considera as coisas eternas, e a preferência pelas seduções quando volta os olhos às coisas presentes. Então a escolha das virtudes é essa porta estreita. Se eu ceder às facilidades, aos prazeres, às comodidades, ou seja, não me empenhar a lutar, eu estou indo pela porta contrária, a porta larga, porque não exige esforço, não existe luta, não existe empenho da minha parte. É por isso que Jesus disse: entrai e esforçai-vos. Você pode escolher diante do ensinamento de São Basílio, entre, por exemplo, a embriaguez e a sobriedade. E aí eu lhe faço a pergunta: qual é o mais fácil? Qual é o mais difícil? Justamente por causa da desordem que há dentro de nós. Lembre-se, existem as paixões desordenadas que puxam você e a mim de um lado. Existe a virtude do outro. É claro que para eu agir e praticar as virtudes, eu vou depender sempre da graça de Deus. A teologia chama de graça atual. E a graça atual, ela vem mediante uma outra virtude, que é a vida de oração. Então você precisa escolher entre o relaxamento e a vida de oração, entre a diligência ou a preguiça. Custa, está vendo como custa? O entrar pela porta estreita vai ser um contínuo deixar-se, vencer a si mesmo, como é o lema do fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola: vence a ti mesmo. Vence a ti mesmo, ou seja, vence o teu homem velho. Lembra-se disso, da inclinação ao pecado. É uma luta constante. Por isso se chama porta estreita. Não vai ser na facilidade, não vai ser você achando que tudo virá com facilidade, não. Então, entre lágrimas e risadas, qual é o mais fácil? Não é que você não vai poder sorrir. Essas risadas aqui é você ceder às facilidades, que contrapõe as lágrimas da busca da perfeição, as lágrimas da dor, as lágrimas da penitência, de um coração contrito, em ceder ao mal, em ceder ao pecado, ou buscar a vontade de Deus. Aliás, vontade de Deus é estreita, é a porta estreita. Você obedecer os mandamentos da lei de Deus é a escolha pela porta estreita. Ou você escolhe, ou eu escolho, fazer a vontade de Deus, ou fazer a vontade do mundo, a mentalidade mundana, aquilo que São Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com o mundo. É mais fácil você agir como a grande massa age, é mais fácil você ceder à violência, é mais fácil você ceder à inveja, é mais fácil você ceder aos vícios, sim, porque há uma fraqueza em nós, mas nós temos que contar sempre com a graça, como São Paulo também nos ensina, em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. A graça vai estar sempre à disposição,
É por isso que Jesus deixou a sua igreja, é por isso que Jesus deixou o seu Espírito, é por isso que Jesus nos deu a Virgem Maria, a comunhão dos santos, os sacramentos, a comunidade, como foi hoje a frase de Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja. A comunidade para nos ajudar, a comunidade não é para atrapalhar, muito pelo contrário. Gente, eu posso trazer isso como testemunho. Eu dizia ontem para minha esposa, ela está no tratamento, muitos sabem. Então nós passamos ontem novamente em São José, a equipe médica que vai fazer a cirurgia dela. E a gente comentava o quanto faz bem, quanto é bom ter uma comunidade que está orando por nós. O quanto é bom, apesar das minhas fragilidades, das minhas misérias e também das fragilidades dos meus irmãos, mas nesse momento, como é bom saber que um irmão, Ricardo, como que está? Você precisa de alguma coisa? Estou orando por você, pela Luciane. A gente vinha louvando pelo Carisma, canção nova. Diante dessas situações, nós temos uma comunidade, ou seja, foi o próprio Deus que nos deu todos esse amparato, esses instrumentos para chegarmos à escolha diariamente pela porta estreita. Em vez de cair num desânimo, em vez de cair numa prostração, em vez de abandonar a luta, não. Nós temos as armas necessárias, Deus nos deixou, Deus deixou a Sagrada Eucaristia, Deus nos deixou a sua palavra, essa palavra que nós estamos agora alimentando e que você precisa alimentar, porque somos fracos. Então ela é como um remédio, um antídoto contra os vícios, contra essa embriaguez, contra esses pecados, as nossas más inclinações. A palavra é essa força. Nós temos a graça de Deus para continuarmos e não desistirmos. Eu dizia no início, eu não vou contar comigo porque eu sou fraco. Eu não vou contar com as minhas forças porque eu não tenho forças. As forças é de Deus. Meus irmãos, o caminho reto, ele é estreito sim, porque ele é da obediência a Deus, que também é uma outra fraqueza que nós carregamos, devido ao pecado original também, nós não gostamos de obedecer, nós queremos fazer sempre a vontade própria. Eu quero buscar os meus gostos, eu quero buscar aquilo que me agrada, eu não quero morrer para mim mesmo. E o caminho da porta estreita é do ato da virtude da abnegação, é o morrer a si mesmo em todo momento, é o renunciar a ti mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, sempre contando com a graça. É a escolha. Quando eu escolho, Deus dá a graça dele. Esses dias mesmo atendia num encontro que eu fui pregar, uma pessoa que falava que não consegue perdoar. Aí eu disse a ele, manifeste agora o desejo, manifeste diante de Deus a tua decisão de perdoar. Quando você manifestar a vontade, Deus dá a graça. Aí você vai contar com a força de Deus para o perdão. Isso é escolher pela porta estreita. Se ele escolhesse, graças a Deus, nós oramos, ali ele foi sendo tocado pela graça de Deus, se abrindo ao perdão, e ele escolheu então em perdoar. Era mais fácil ele continuar na mágoa, na porta larga, na porta da inclinação, da má inclinação. Essa luta, o caminho é o da obediência a Deus. O primeiro pecado, ele é marcado por uma desobediência. O pecado original foi uma desobediência. Olha, o único fruto que você não pode comer é aquele ali, Adão. Justamente naquele, escolheu mal agir diante da liberdade que Deus lhe deu. Ele agiu mal, ele escolheu mal. Ele escolheu
desobedecer a Deus, e com isso nós carregamos essa luta dentro de nós. Nós não gostamos de obedecer. Eu costumo dizer, todos nós temos uma criança mimada dentro de nós. Queremos sempre seguir o que nos agrada e não o que nos desagrada. O caminho da porta estreita é o do sacrifício, é a da morte. É dizer não. E é dizer sim diante daquilo, por exemplo, que é os seus deveres de Estado. É você fazer bem feito o seu trabalho, é você que é esposo, lembrar que você tem uma esposa e que você precisa estar junto e decidir junto, não fazer mais nada, somente aquilo que lhe agrada, e muitas vezes você vai ter que morrer. Aquilo que de repente, eu até pregava isso agora no final de semana no Rio Grande do Sul. Uma vez eu estava preparado para, eu sou sofredor, eu torço para o Corinthians, Flavinho. Fazer o quê, né? E aí um dia eu estava preparado lá para uma tarde, era sábado, ele ia jogar às 5 horas da tarde, e eu já tinha estourado minha pipoca, tudo, né, no sofá, que gostoso. De repente a minha filha de 9 anos falou: papai, eu quero ir no parquinho. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Tá bom, Senhor, vou morrer para minha vontade, para minha pipoca, vamos para o parquinho, minha filha. É o da porta estreita, é o dever de, obedecer ao dever de Estado, é obedecer os mandamentos da lei de Deus. Está vendo como é difícil? É um morrer, mas é uma morte que leva a vida, que nos leva a uma realização imensa na alma. Não é ceder às facilidades que vai te alegrar, não é ceder à tentação da sexualidade. De repente você que está namorando e que precisa escolher entre a castidade e o prazer momentâneo. Num primeiro momento, lógico que é mais difícil, por isso é porta estreita escolher a castidade, mas quando você, ajudado pela graça de Deus, você escolhe o que é vontade de Deus, você, ao contrário daquilo que o pecado depois vai ocasionar, uma tristeza, um remorso, aquela virtude te traz uma alegria que o mundo não consegue explicar. A porta estreita, lembre-se disso, vai trazer uma alegria do Espírito na sua alma. Isso é vida interior, isso é vida sobrenatural que o mundo não vai entender. O mundo não entende como eu vou perdoar aquele que me fez um grande mal, que me traiu, que me perseguiu, que falou mal de mim, que me caluniou, que me prejudicou até financeiramente ou mesmo a nível de moral. A boa fama é uma luta, mas quando você escolhe fazer a vontade de Deus, e você busca o sacrifício em vez da comodidade, te traz uma alegria, meu irmão. Eu lembro que nesse dia lá no parquinho, eu não gosto de areia, o parquinho ali no condomínio é com areia, mas eu sentado ali olhando a minha filha brincando, me trouxe uma alegria, uma paz na alma, que eu falei: meu Deus, é melhor do que assistir o jogo do Corinthians. Até porque depois soube que o Corinthians perdeu. Melhor que você fez. Graças Foi a Deus. livramento. Graças a Deus eu escolhi a porta estreita naquele dia. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Não é que Ele quer que você escolha a porta estreita por escolher, porque Ele quer, não, porque é o que é melhor para nós. A teologia vai nos trazer essa necessidade dessa mortificação contínua, que agora nós precisamos. Talvez se não existisse o pecado original, tudo bem, mas agora existe, é uma luta. Mas é uma luta que vai te dar a vitória no final. Lá no céu, não vai ter mais porta estreita. Lá você não vai ter tentação mais, não vai ter pecado, não vai ter o homem velho. Mas enquanto nós estivermos aqui, é o tempo da renúncia. Foi o próprio Jesus que disse: se queres me seguir,
renuncia a ti mesmo, morre a ti mesmo, tome a tua cruz e vem, siga-me. Não tem como caminhar no discipulado, não tem como seguir Jesus Cristo sem escolher a todo momento esta porta estreita, que é a porta da salvação, que é a porta da vida. É diário, e é em todos os momentos. A providência divina, ela vai colocar essas escolhas. Daqui a pouco você vai para o seu trabalho, daqui a pouco você vai, não sei, para o seu lazer, você vai fazer alguma coisa, você vai ter uma atividade, relacionamento na sua família, você vai ter a oportunidade de escolher entre a porta larga e a porta estreita. E cada vez que você escolhe a porta estreita, você está fazendo a vontade de Deus. Vai custar o morrer para a tua vontade, mas vai te dar uma alegria que não tem riqueza, não tem dinheiro, não tem poder desse mundo que vai trazer aquela paz, serenidade. Então a porta estreita é uma luta constante em relação às nossas paixões desordenadas. É uma luta constante contra os sentidos que hoje buscam a todo momento os prazeres. Por exemplo, o da gula. Você vai ter que escolher entre a temperança e a gula. O comer além do que você precisa. Por isso que a nossa luta, a luta agora do cristão para trazer ordem dentro de nós é a mortificação. Os grandes mestres de vida espiritual nos ensinam. Nós vamos precisar mortificar sempre. Mortificar os nossos olhares. Se você quer viver a castidade, começa mortificando o teu olhar. Se você ceder a tudo que você deseja olhar, você não vai conseguir viver a castidade, a pureza. É uma escolha entre desviar o teu olhar naquilo que é um perigo para a tua vida. O escutar. É uma escolha entre escutar aquilo que é sagrado, santo, aquilo que é bom e útil, e aquilo que é inútil. Aquilo que são as seduções do mundo. É uma escolha. Entre brigar ou calar. Entre discutir ou silenciar. Está entendendo? É uma luta. Mas é através dessa mortificação constante que Deus, a graça, vai dando ordem dentro de nós. Os santos chegaram tal ordem interior que a vontade deles tão fortalecida, eles não tinham mais dificuldade de estar viver na vontade de Deus. As inclinações deles tinham sido tão já derrotadas, as más inclinações, que agora não tinham dificuldade de ver a verdade, de amar a Deus. Chegaremos lá um dia com a graça de Deus, porque é a vontade de Deus, a vossa santificação, está lá em Tessalonicenses. Deus quer a vossa santificação. A nossa parte é esforçar. Esforçai-vos por buscar, por entrar pela porta estreita. A porta estreita, como dizia, exige esforço. É um caminho de renúncia constante. A vida dos santos nos mostram que a busca por Deus e pela santidade é uma luta diária contra o pecado e as más inclinações, as imperfeições. Desde quando a gente acorda, a gente já precisa lutar. De repente, você acorda com mal-humorado. Acontece isso com você? Comigo acontece. De repente você acorda e parece que você não quer sair da cama. Você vai ter que escolher. Não, Senhor, eu preciso me levantar. Tocou 6 horas, vou ficar mais 5 minutos. Não, Senhor, eu vou pular agora. Não vou ceder mais a comodidade, aquilo que a minha carne está pedindo. Essa é a porta estreita, essa aqui é a mortificação. São coisas simples no dia a dia. É você decidir em dar o sorriso, mesmo se você não quer, para sua esposa.
para os seus filhos naquele momento. Mesmo que a tua carne, a tua natureza ferida, quer ficar mal-humorado, quer ficar com a cara fechada, diante das coisas que você precisa resolver naquele dia, das dificuldades, é uma escolha, é um morrer constantemente aos meus caprichos. E que criança mimada, né? Que é difícil morrer para os caprichos. Tira o pirulito, a balinha da criancinha para você ver a revolta que causa nela. Igualmente a nós, a nossa natureza ferida é uma criança mimada, que precisa ser domada. Os doutores da igreja falam que a gente precisa domar as nossas paixões, principalmente, e aqui é um segredo para chegarmos à santidade: conheça a tua paixão dominante. Você vai lutar contra ela somente. Eu não sei qual é a sua. Como um sanguíneo que eu sou, a minha paixão dominante é a vaidade, Flavinho. Então eu tenho que lutar contra a vaidade, de não ficar falando de mim mesmo. E aí como a língua coça, como os meus desejos. Aí é uma luta de se humilhar sempre. De repente a tua paixão dominante é a raiva, é a ira. Você é colérico. Não sei qual é a tua. É o desânimo? É a preguiça? É a gula? É a luxúria? É a inveja? Luta contra essa, que os mestres de vida espirituais nos ensinam, que todas as outras serão fáceis. Automaticamente você vencerá as outras. Essa é a escolha pela porta estreita. Os santos, a vida dos santos nos demonstram essa necessidade e ao mesmo tempo o caminho de chegar àquilo que o Evangelho nos fala, de chegarmos a essa vida eterna, e não, quando chegarmos lá, a porta não estar fechada diante de nós. Eu não sei você, a mim dá um tremor de ficar imaginando eu batendo e Jesus não abrir a porta. Porque durante a minha vida eu cedi e escolhi sempre pela porta larga. Eu não quis me esforçar em nada. Eu preferi ceder sempre aos apetites da carne. Diante de um irmão que de repente me contrariou, em vez de viver a mansidão, a humildade, eu cedi à ira, ao orgulho. Não preferi o silêncio. Não vivi a paciência, não fiz morrer as minhas paixões. Em vez de buscar a vida de oração, a vida sacramental, para ter a graça sempre a meu favor, e me auxiliar nas minhas misérias e fraquezas, eu cedi à preguiça, eu escolhi outras coisas, outros divertimentos. É por isso que é preciso olharmos a vida dos santos e ver como eles escolheram, o que eles escolheram. Nós trouxemos hoje, a Val trouxe Santa Teresa d'Ávila, e a vida de Santa Teresa nos mostra isso, essa escolha sempre pela porta estreita. Fala que na vida de Santa Teresa, há mais de 28 anos que ela não sentia, ela não via, ela não ouvia Jesus. Até um dia, lá depois de quase 30 anos, Jesus apareceu para ela, ela falou assim para ele: agora, Senhor? Tipo assim, mas ela escolheu viver a fidelidade, a perseverança. A perseverança é uma escolha constante pela porta estreita. Eu não sinto, eu não vejo, eu não escuto Deus, mas eu vou continuar na obediência ao Evangelho. Mesmo sem as consolações divinas. Eu costumo dizer, há muitos anos que eu não tenho gosto na vida de oração.
Mas é uma luta pegar o rosário diariamente, é uma luta todos os dias ir para a Santa Missa, é uma decisão para eu ter sempre a graça. Não há consolação, mas há certeza. Isso é a vida da fé. A fé me leva à escolha sempre da vontade de Deus e a morrer para as minhas escolhas, os meus desejos. Isso é dominar e domar a minha paixão dominante, dominar as paixões que ficam gritando dentro de mim. É fácil estar pregando aqui, na hora de colocar na prática, que é a escolha. Mas aí a gente conta com a graça que é derramada na Eucaristia, no momento da ação de graças. Quando você faz a ação de graça, os santos nos ensinam ali, Jesus está derramando muitas graças. É ali que você vai falar para Jesus: Jesus, substitua os meus vícios pelas tuas virtudes, me dê as tuas disposições. Senão, do contrário, você não terá condição de escolher pela porta estreita. Porque eu também não terei. É por isso que eu não vivo do sentimento, e você não pode viver de sentimentos, de emoções, mas de decisão. Quando Jesus disse, olha, esforçais, é decisão. Como Santa Teresa nos ensina, uma determinada determinação. Determine-se, meu irmão, em fazer a vontade de Deus. Viver na vontade de Deus é a escolha certa. É a escolha da porta estreita. Vai exigir sacrifício? Vai. Muitas vezes lágrimas. Muitas vezes você vai chorar diante de Deus. Muitas vezes você vai querer desanimar, mas é o momento em que você vai olhar para Jesus e vai pedir socorro. Os santos pediam socorro. Os santos suplicavam pela força de Deus em todos os instantes. Até você decidir pela oração, é uma escolha correta pela porta estreita. E tudo isso é graça de Deus. Até mesmo a virtude da oração, Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que é a ação da graça. Até mesmo na decisão, tem a graça já agindo. É contar com ela. É isso que nós pedimos, Senhor, nesta manhã. Primeiro, obedecê-lo, Senhor. Esforçando em entrar pela porta estreita. Senhor, não por medo do castigo, mas por amor a Ti, Senhor. Dai-nos a Tua graça, Senhor, dai-nos o Teu Espírito, como o Flavinho hoje levava-nos a cantar e suplicar o Teu Espírito, Senhor. Porque sem Ele nós não temos condição alguma, somos fracos, há paixões desordenadas em mim, Senhor. A minha inteligência ela é cega, a minha vontade é fraca, Senhor. Com muita facilidade eu cedo, Senhor. Eu não quero mais ceder às más inclinações, às tentações. Eu quero, Senhor, me decidir em fazer a Tua vontade, em escolher, Senhor, a porta estreita, que é a porta das virtudes, Senhor. Dai-nos a Tua graça. Dai-nos a Tua graça, Senhor. Vá levantando os seus braços, vá pedindo isso, que inspiradamente o Senhor coloca nos lábios do Ricardo. Vá pedindo, dá-me a Tua graça, Senhor. Dá-me a Tua graça, Senhor, para que eu possa me esforçar. Também o meu esforço, Senhor, é resultado da Tua graça. Então derrama sobre nós a Tua graça, o Teu Espírito, a Tua força e o Teu poder nessa manhã, Senhor, para que a Tua palavra se torne de fato realidade na nossa vida, Senhor, para que possamos buscar a Tua vontade e ser reconhecidos por Ti, Senhor. Não permitas que sejamos rechaçados da Tua presença, Senhor, no juízo final, quando nos encontremos contigo. Dá-nos a graça, Senhor, desse reconhecimento, o reconhecimento, Senhor, da Tua graça que já age em nós agora, para que quando nós estivermos na Tua presença, Senhor,
essa graça se manifeste e possamos ser reconhecidos por Ti, Senhor. Manifesta a Tua santidade em nós. Não leves em conta, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa miséria, o nosso pecado, mas manifesta, Senhor, a Tua santidade em nós, para que um dia, Senhor, possamos nos encontrar contigo. Dá-nos a Tua graça. Levante os seus braços mais uma vez e diga: Senhor, dá-me a Tua graça. Senhor, dá-me a Tua Que a graça. Tua santidade, Senhor, Que a Tua santidade brilhe em minha vida. brilhe em minha vida. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser santo. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da Tua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Erga os seus braços, cante. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Força, é sua decisão. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá.